boas-vindas à segunda aula do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz 2026. E o tema de hoje é o Direito Constitucional Brasileiro, Constituição da República Federativa do Brasil. Temos que entender melhor sobre a nossa Constituição, mas quem vai falar melhor sobre esse tema é o advogado James Franco. Ele é mestre em Direito em São Paulo, formado em Serviço Social e graduando Pedagogia. A aula está incrível, vocês não podem perder. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas uma ótima aula. 15ª turma do curso Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz do ano de 2026. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou James Franco, formado em Direito desde 2001. Eu atuo como advogado, fiz mestrado, especializações, trabalhei também como professor e coordenador de curso de Direito aqui no Brasil, no estado de São Paulo, propriamente dito. E também possuo outras graduações em Teologia, Serviço Social. Hoje sou também estudante de Pedagogia, né, para entender como é que se dá esse processo de cognição, de compreensão, seja pela criança, pelo jovem, pelo adulto, de temas tão emblemáticos como o direito, por exemplo. Então, o meu desafio de hoje é como conhecer o direito constitucional brasileiro. Você que muitas vezes não estudou direito, não estuda direito, é alguém ligado a uma outra área de formação, ou às vezes é uma dona de casa, mãe de família. Então, o meu objetivo é conseguir fazer com que você compreenda minimamente o universo do direito constitucional. É uma honra participar da 15ª turma do curso Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz, do ano de 2026. Agradeço esta oportunidade de contribuir com um processo formativo tão relevante e necessário. Deixo o meu agradecimento às coordenadoras Andrinéia Gomes e Janaína Bueno, pela iniciativa, articulação e empenho em tornar este projeto uma realidade importante e que toca e que chega a muitas e muitas mulheres da nossa nação afora. O nosso tema é o direito constitucional brasileiro, consubstanciado, claro, na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. A primeira pergunta que norteia toda nossa busca por conhecer o que vem a ser uma Constituição Federal de um país, eu trago a seguinte metáfora. Semelhantemente a uma certidão de nascimento, quando uma criança nasce, ali diz quem é o pai, quem são os avós, quem é a mãe, né? Que horário que nasceu, onde que nasceu, que cidade que nasceu, qual a maternidade, o peso, enfim, todas as características básicas, né? O nome dessa pessoa, o sobrenome, que vai puxar ali dos pais, das mães, dos avós. Então, todas as informações básicas, centrais, necessárias, né, de uma pessoa ali no nascimento de uma criança, a gente faz essa metáfora como a Constituição Federal sendo uma certidão de nascimento de um país, aonde vai trazer as regras básicas, as regras principais. Ainda uma outra metáfora, eu não escrevo no slide, mas que se assemelha à religião cristã, por exemplo. Né? Na religião cristã existe a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática de um povo que crê e acredita, né? Nesse livro escrito chamado Bíblia Sagrada. A Constituição Federal é também a nossa Bíblia Sagrada. Nela estão todas as regras básicas de um povo, todas as regras principais de um povo, todas as regras de convivência, todos os pactos de convivência, tudo aquilo que permite eu e você andarmos em tranquilidade, termos respeitado todos os nossos direitos, temos que cumprir também todos os nossos deveres. Então, essa é a natureza da Constituição Federal de um país.
ela é sim uma certidão de nascimento, né, de um povo, de uma nação. Ela é sim um livro sagrado, ela é a regra, né, de fé e prática que a gente precisa seguir. Claro que metaforicamente falando, né? Agora, a pergunta que eu trago é: ela é imutável? A Constituição Federal, ela pode ser modificada, ela pode ser anulada, rasgada, aniquilada totalmente, escrever uma nova. Né? De onde caiu essa Constituição? Ela caiu do céu, ela caiu pronta, ela veio de um outro país já pronta. Como é que é? Como é que funciona então todo esse aparato de um país ter um livro, uma regra, né? Artigos ali que vão reger, disciplinar a nossa vida, basicamente, para a gente ter uma boa convivência. Então é disso que nós vamos tratar no próximo slide. Eu trago aqui a seguinte informação: o Brasil já teve outras constituições federais no passado. A nossa primeira Constituição é de 1824, na época ainda do Império. Foi outorgada por Dom Pedro I. E antes dessa Constituição, nós não tínhamos uma Constituição. Nós tínhamos um poder real, né? O poder que emanava ali da coroa real. Quando um país ele ascende um status onde ele vai escrever regras de convivência, ele está querendo o quê? Ele está repartindo aquele poder do rei para outras instituições. Então a gente tem já na égide de 1824 o poder moderador, a vitaliciedade do Senado, né? E o voto censitário, que é o voto baseado na renda. No regime anterior, regime real, a gente não tem voto, porque o poder real vai passando de pai para filho, né? Do rei para os príncipes, né, para o príncipe, a cadeia hereditária real, e eles vão instituindo quem vai governar as províncias, os territórios, os espaços. Já em 1891, nós temos a nossa primeira Constituição republicana, né, primeira da República, que estabeleceu o federalismo, né, a federação, esses estados. Estabeleceu também o sistema de governo, que é o presidencialismo. Ou seja, a gente sai daquele sistema real, ok? Republicano, ou império, melhor dizendo, para inaugurar um tempo de república. E também institui-se o voto direto para homens alfabetizados. Então vejam que lá no período de 1891, a nação era muito diferente do que é hoje. Hoje, jovem a partir dos 16 anos já pode votar, mulheres já votam, independentemente de nenhuma característica pessoal, já pode votar, né? Eu não preciso ter uma característica específica, tipo assim, fazer um curso, ou ser homem, tantos anos de idade, a não ser 16 anos para cima, né? Lá em 1934, na era Vargas, nós tivemos a promulgação, então, né, do voto secreto. Antigamente o voto era direto, aberto. Aí institui-se o voto secreto, isso é uma conquista popular muito importante. Também instituiu-se o voto feminino, ou seja, as mulheres não votavam até então, passaram a votar. Cria-se uma justiça eleitoral que vai disciplinar e vai ter os seus olhos ali para todo o sistema de votação, né, de eleição no Brasil. E temos também a criação de leis trabalhistas na égide da Constituição de 34. Essa Constituição ela dura apenas 3 anos, e porque em 37, no Estado Novo, é outorgada aí por Getúlio Vargas uma Constituição autoritária que extinguiu a liberdade partidária e criou o Estado Novo. Em 1946, a redemocratização no Brasil, restaura-se então direitos individuais e a democracia pós-período Vargas, né? Pós-período de Getúlio Vargas. E lá em 1967, no período do regime militar, é outorgada, né? Concentra-se poderes no Poder Executivo Federal, foi alterada pela emenda de 1969, endurecendo ainda mais o regime militar. Só então, em 1988, com as diretas já,
toda aquela movimentação popular, o povo saindo das ruas, levantando bandeiras, diretas já, aquela movimentação toda, né, querendo superar aquele período de mais de 20 anos ali, ou aproximadamente 20 anos de regime militar. Aí a gente inaugura um novo período, um período democrático que estamos até hoje. Outorga-se então, né, nasce a nossa Constituição Cidadã, denominada, né, é um apelido, é um nome, né, popular, Constituição Cidadã, porque vai garantir muitos direitos aos cidadãos brasileiros, garante a ampla redemocratização, o avanço no que tange aos direitos humanos, voto direto, secreto, direitos sociais e tantos mais direitos que hoje nós conheceremos aqui nessa aula. Bom, antes de adentrarmos propriamente no conteúdo da nossa Constituição Federal, eu trago assim: poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte é o poder que um grupo de pessoas possui para escrever as suas regras, a sua Constituição. Então é o poder que um povo possui para decidir o que ele quer para si. Isso a gente chama de poder constituinte originário. E o poder constituinte derivado é o poder de reformar, de melhorar, de consertar uma Constituição vigente. Então ela diz alguma coisa sobre, por exemplo, dirigir com 18 anos de idade. Por exemplo, né? É um exemplo. Se ela modificar o seu artigo dizendo que agora tem que ser 19, ou 20, ou 17, ou 16, então ela pode sofrer uma reforma, né? A gente chama isso de emenda à Constituição. Foi só um exemplo, ok? Esse poder constituinte originário pertence ao povo. É engraçado que quando eu dou essa aula, né, em sala de aula, no curso de Direito, eu explico direitinho isso. O poder constituinte originário pertence ao povo de escrever a sua Constituição, decidir o que quer para si, a sua autodeterminação. E o poder constituinte derivado é aquele poder que, né, de reforma da Constituição. Tem um artigo sobre um tributo, um imposto de renda. Eu quero modificar a regra. Eu posso fazer uma reforma na Constituição para modificar algum detalhe sobre esse imposto de renda, sobre a aposentadoria e tantos outros direitos que estão ali escritos na nossa Constituição. Aí eu pergunto para os alunos assim, eu explico tudo isso e eu pergunto assim: segunda-feira, digamos, o povo pode se reunir em praça pública, em paz, né? Todos ali felizes e contentes, sentar e falar assim: paramos o Brasil, vamos reescrever a nossa Constituição? O povo pode fazer isso? Por incrível que pareça, praticamente 100% dos meus alunos, dos meus estudantes do curso de Direito dizem assim: não, professor, o povo não pode fazer isso. E aí eu fico me questionando, né, onde é que eu estou errando na minha explicação, porque eu estou explicando assim: um povo pode originariamente decidir o seu futuro, escrever as suas regras. Esse povo possui o poder constituinte originário, que é o poder básico, central, total, de decidir, de autodeterminar-se de como é que ele quer seguir, caminhar, andar, viver em sociedade. Esse povo, então, possui o poder constituinte originário de escrever a sua Constituição Federal, decidindo sobre tudo. Sobre tudo. Se quer o aborto, se não quer o aborto, se quer o voto, se não quer o voto, qual que é o regime político, qual que não é o regime político, se é presidencialismo, se é parlamentarismo, se vai ter as forças militares armadas ou a desmilitarização das forças armadas. Pode decidir tudo, quanto que vai ser de imposto, de tributo, de taxa. Pode decidir tudo. Isso é chamado de poder constituinte originário. Aí eu pergunto para os meus estudantes em sala de aula: então segunda-feira o povo brasileiro pode se reunir em praça pública pacificamente e decidir escrever uma nova página, ter uma nova certidão de nascimento? Por incrível que pareça, os meus estudantes falam que não. Mas pode.
Se todos reunirem, se todos os cidadãos brasileiros, os políticos, os jogadores de futebol, as donas de casa, os professores, os juízes, os serventuários, os pedreiros, os padeiros, os motoristas, resolverem em praça pública, sentarem, cantarem uma música bela e falar, vamos reconstruir a nação, pode, claro que pode, com certeza pode. Ah, professor, mas não tem condições de fazer isso, não tem articulação política, não tem articulação social, não tem liderança formada. Aí é outra coisa, estamos falando teoricamente. Então, teoricamente, você precisa entender que o poder constituinte originário é o poder que um povo possui de escrever a sua Constituição, decidir o seu caminho. E o poder constituinte derivado é reformar esse caminho. Se o pneu for furando, se a estrada for fazendo buraco ali, ele vai consertando o texto constitucional e vai criando direitos novos. Está claro para vocês? Bom, agora sim a gente adentra então ao conteúdo propriamente constitucional. E o meu objetivo aqui é ser o mais simples, né, usar uma linguagem mais corriqueira possível para que todos realmente compreendam do que é que a gente está falando. O meu público aqui não é uma sala de aula de curso de direito. Não, o meu público é a dona de casa, é a motorista, é a manicure, é a empreendedora individual, é a dona do mercadinho, é a dona da padaria, é a professora de escola e tantas outras profissões que você possui. Então eu vou procurar, né, entrar nessa ponte, caminhar nessa ponte, chegar lá do outro lado, pegar nas suas mãos e trazer você para esse universo que parece muito complicado, mas não é, que é o direito constitucional. Lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal diz assim, então, imagine então que a nossa Bíblia, a nossa regra de fé, que a gente precisa seguir, imagina também que é a nossa certidão de nascimento. É aqui que diz o que temos que fazer, o que somos, como vamos caminhar, essas regras que nos unem, que nos permitem sermos pessoas, né, unidas aqui, chamado Brasil, todos um povo, caminhando na mesma direção. Bom, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, né, que é o Distrito Federal, constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, nós somos uma república federativa, significa vários estados unidos que não podem se dissolver, não podem ser descolados, né? Não pode o sul do Brasil, o nordeste do Brasil virar uma outra nação. Não, nós somos todos um povo só e vivemos em Estado democrático de direito. O que é viver em Estado democrático de direito? É o seguinte, eu sempre dou o exemplo de casa. Né? Imagina uma família com pai, mãe e filhos. E o pai diz assim, né, para a esposa, para os filhos, diz assim, olha, para o nosso bom convívio, a gente não vai poder ninguém comer na sala ali, se alimentar, almoçar, jantar, comer lanche, porque suja o tapete, suja o sofá, fica ali assistindo televisão, não mastiga direito. Então, nós vamos comer na cozinha, ok? Então, essa é a regra para todos. O pai criou a regra, ele, né, precisa cumprir a regra. Isso é Estado democrático de direito. Quem faz a regra também cumpre, obedece à regra. Agora, um belo dia, as crianças chegam mais cedo da escola e quando entra em casa, o pai está o quê? Almoçando na frente da televisão. Aí as crianças dão aquela risada e falam, ô pai, você está ferindo a regra, ferindo a norma, ferindo a lei. Porque aqui é Estado democrático de direito. Aqui quem cria a regra também precisa cumprir a regra. Senão não vai ser mais democracia, vai ser tirania. Ou seja, o tirano, o rei, o déspota, ele faz o que ele quer. Né? Mas como é uma democracia, todos precisam cumprir a lei, seja a pessoa que for. Pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o vereador, pode ser o juiz, pode ser quem quer que seja, pode ser o policial. Todos têm que cumprir a regra do jogo, todos têm que cumprir a lei. É isso que diz no primeiro, né, no artigo 1º caput aqui, né? Cabeça, caput é cabeça do artigo, né? E aí temos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, né? O 1 diz que, né, um dos fundamentos é a soberania, ou seja, o Brasil manda em si, ele decide a sua vida, ele decide os seus passos. O outro fundamento é a cidadania, ou seja, vai respeitar os cidadãos, todos eles. Em que nível? No 3.
no nível da dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? É respeitar as pessoas humanamente. Então, não é porque tem lá um assassino, um cara mau que matou, que fez e aconteceu, ele vai ter um julgamento justo. Eu não posso, por exemplo, bater nele em praça pública, dar chicotada, dar chibatada, dar choque, né, torturar. Não, ele vai ser tratado como um humano, né, dentro das regras do jogo, e existem regras do jogo para punir essa pessoa, dando para ele até, né, 40 anos de prisão, se for o caso, mas dentro da regra do jogo. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Também é um dos fundamentos, né, onde as pessoas possuem níveis sociais de trabalho e são livres para abrir os seus negócios, tocar as suas empresas, seguir as suas vidas. O Estado não pode interferir nesse nível de decisão. E o pluralismo político, ou seja, podemos ter vários tipos de partidos políticos que querem várias coisas para a nação. Temos os liberais, temos os mais trabalhistas, temos os mais radicais, né? Temos todo tipo de credo político. Isso é permitido na nossa Constituição Federal. E aí vem um dos parágrafos únicos, talvez seja o poder maior que está ligado no que eu falei anteriormente sobre o poder constituinte originário, que diz assim: todo o poder emana do povo. Então, todo o poder que antigamente pertencia ao rei, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que o povo toma para si o poder e que escreve a sua Constituição, esse todo o poder emana do povo, vem do povo, nasce do povo, pertence ao povo, que vai exercer por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então a gente vota, né, dá poderes para as pessoas decidirem coisas sobre a vida da gente. Mas o poder é meu, é nosso, é do povo, pertence ao povo. Tanto é que esse povo pode, segunda-feira, em praça pública, parar a nação e construir um Brasil novo. Teoricamente, podemos fazer. Praticamente, politicamente, de forma articulada, é muito difícil disso acontecer. Mas já aconteceu várias outras vezes e pode, né, acontecer tantas quantas necessárias. Bom, o artigo 2º vai dizer o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que seriam isso? Poderes. Esse poder, então, antigamente, muito antigamente, achava-se que Deus tinha todo o poder, que escolhia o rei, que era o representante dele na terra. E aquele rei tinha todo o poder, porque Deus deu para ele todo o poder e ele governava. Um belo dia, né, houve um desencantamento com esse mundo divinizado, começou-se a contestar o poder divino do rei, até que o povo derruba o rei, mata o rei, tem a queda da Bastilha lá na França, na Inglaterra e tantos outros países, né, no velho continente, e aí cria-se aquele jargão, né, esse poder agora é nosso, nós é que vamos construir uma maneira de governar, ou seja, surge o direito constitucional, que são as regras básicas de um povo. Antes o poder pertencia totalmente ao rei. O povo se rebela e retoma para si e escreve regras básicas de convivência, mas não para não mais ter um tipo de rei sobre si. E aí escreve uma Constituição que vai proteger o cidadão contra um líder tirano, contra um rei tirano, contra um governador, um governo tirano, um governo déspota. E aí ele pega todo esse poder que antes estava concentrado nas mãos de uma só pessoa e divide em 3 grandes blocos, né? E chama isso de poder legislativo, quem vai criar regras de convivência, o poder executivo, quem é que vai cumprir essas regras, e o poder judiciário, quem é que vai julgar se uma dessas regras for ferida. Então o legislativo vai criar a regra de trânsito, por exemplo. O executivo vai asfaltar a rua e vai colocar semáforo e calçadas e lombadas e toda aquela marcação nas vias públicas e todas as outras vias.
né, de via rápida, trânsito rápido, vias de cidade, etc. E o judiciário vai dizer que se o camarada passou no sinal vermelho, ou bateu o carro, ou subiu numa calçada, ou atropelou alguém, ele vai julgar a pessoa para saber quem é que estava errado ali. Qual que vai ser a punição da pessoa que cometeu aquela infração de trânsito. Então, esse é o Poder Legislativo, que cria as regras do jogo. O Poder Executivo coloca a bola, faz o campo, faz a arquibancada, traz a água, traz toda a questão para o jogo. E o Judiciário é o juiz que vai decidir se foi falta, se não foi falta, se foi gol, se não foi gol, se vai no VAR, se não vai no VAR, ver naquela telinha, né, se foi impedimento ou não foi. Então, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário é o grande poder, né, dividido nessas três áreas, são independentes, cada um mais harmônicos, ou seja, eles precisam andar em harmonia, sem um ferir a regra do outro, né, a abrangência do outro, e para que a gente tenha um Brasil com uma boa convivência, para que a gente tenha aqui no Brasil uma boa convivência. Professor, mas nos tempos atuais isso está muito balançado. Eu sei, está muito balançado. É assim mesmo, são momentos históricos que a gente está passando. São momentos históricos que a gente precisa entender. E entender a Constituição Federal, o direito constitucional, nos ajuda a compreender um pouco melhor, né, o que está acontecendo nos nossos dias. Para que todos esses direitos escritos numa nova Constituição, onde a gente afastou aquele poder centralizado nas mãos de um rei, e nós, cidadãos, fiquemos protegidos, a gente construiu uma Constituição com muros protetores, né, com muros protetivos que vão realmente nos proteger contra ataques de um inimigo, contra ataques do próprio Estado, contra ataques de um particular ou contra ataques do próprio governo. Então, o primeiro muro que me protege como cidadão, eu e você, é o devido processo legal. Então, o devido processo legal são as regras do jogo que vão me julgar com seriedade. Então, para eu perder a guarda de um filho, para eu ter que pagar a pensão alimentícia, para eu cobrar a pensão alimentícia, para eu ter um divórcio, para eu ter que pagar ou que receber uma indenização de um acidente de trânsito, para eu ter os meus direitos trabalhistas, ou ter que pagar direitos trabalhistas para o meu ex-funcionário, né, para eu ser preso por ter, né, hipoteticamente cometido um crime, para tudo isso há que se ter o devido processo legal. Eu não posso simplesmente em 15 minutos achar que ele é culpado e pronto. Não, tem que ter as regras do jogo, ele tem que ter advogado de defesa, ele tem que ter o direito de seguir o processo fielmente, né? Fazer perícia se for o caso, ouvir testemunhas se for o caso, ouvir o depoimento pessoal, fazer uma prova técnica, uma gravação, né, etc. Tudo isso precisa ser respeitado, seja quem for o réu. Seja quem for o réu. E nesse processo eu tenho que dar direito à defesa, né, ao contraditório. É ele falar o que é o direito ao contraditório? É ele refutar tudo que estão acusando contra ele. Então há uma série de acusações, o réu vai dizer, não, eu vou me defender disso tudo, porque a minha versão é essa e essa. E de forma ampla, né, o direito à ampla defesa, aqui, ele tem que ser de forma ampla, ou seja, quanto mais possível fazer as provas, melhor. Tem testemunha? Ouve as testemunhas. Tem perícia? Faz a perícia. Tem depoimentos? Cumpra os depoimentos. Tem diligências? Cumpra as diligências. Tem documentos para analisar? Requisita esses documentos. Então, faz de forma mais ampla possível para que realmente... Aí sim, depois de tudo isso, o Estado pode dar um veredito final, perdeu a guarda, vai pagar X de alimentos, vai perder os seus bens, vai sofrer uma penhora de patrimônio, né? Vai sofrer uma pena de prisão de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, que seja, né? Mas dentro do processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa. É claro que em uma legítima defesa a gente não faz nada disso, né? Então, se alguém vier me matar, eu me defendo em legítima defesa. Se alguém for, né, matar ali uma pessoa na rua e eu estou vendo, eu posso atacar essa pessoa e tentar defender. Sem processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa. Eu vou lá e defendo. Claro que depois que eu fizer isso, eu vou ter que provar minha legítima defesa no processo legal, no contraditório e na ampla defesa. Ok?
E temos também as cláusulas pétreas, são as cláusulas de pedra, que protegem o quê? A Constituição em si. As regras, é como se a Constituição tivesse um coração. E esse coração, eu vou ter músculo ao lado, né? Vou ter uma carcaça de ossos e músculo, como nosso peitoral aqui, protegendo o nosso coração. Então, esses músculos, esses ossos são as cláusulas pétreas, que no final eu vou trazer quais são as cláusulas de pedra, que não podem ser nem discutidas, não digo nem modificadas, né? Elas não podem ser nem discutidas sobre. Se alguém no Congresso Nacional querer modificar e querer discutir, já não pode nem discutir, quanto mais voltar para modificar. E claro que a exceção do processo, né, do devido processo legal, do direito ao contraditório e da ampla defesa é o flagrante delito. Então, o Estado pode prender uma pessoa na hora se tiver o flagrante delito, ok? É claro que essa pessoa depois ela vai ser julgada no devido processo legal, respeitando o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. Mas se houver um flagrante delito, sim. E para legitimar o flagrante delito existe, né, a audiência ali de custódia, né, que vai realmente verificar se aquele flagrante foi legítimo, né, obedeceu-se às regras do jogo ou se extrapolou, né, as regras do jogo. Bom, no artigo 3º, nós temos: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. São nossos objetivos. 2, garantir o desenvolvimento nacional. São também os nossos objetivos. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. São os nossos objetivos que precisam nortear as nossas condutas como cidadãos, como agente público, como funcionário público, como mais um neste país. Já no artigo 4º, diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, em relação aos outros povos, às outras nações, melhor dizendo, nós temos a independência nacional. Então, ninguém manda na nossa vida aqui como povo. Nós temos a prevalência dos direitos humanos, ou seja, a gente obedece os direitos humanos, a gente entende que há um status civilizatório conquistado há milênios, em que a gente precisa respeitar as pessoas no limite dos direitos humanos, ok? Autodeterminação dos povos, ou seja, os povos, as outras nações têm o direito de decidir o que eles querem sobre si. 4, não intervenção, é um princípio também de não intervir na outra nação, como a gente não quer que ninguém intervenha na nossa nação. 5, igualdade entre os estados. Então, a gente entende que todas as nações são iguais. 6, defesa da paz. A gente prega a paz. 7, solução pacífica dos conflitos. A gente prega, então, a conversação e a decisão por tratados, por decisões pacíficas. E 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, abaixo ao terrorismo e abaixo ao racismo. E 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, nós entendemos que os povos são irmãos, que precisam ter convênios de tecnologia, convênios de logística, convênios de boas práticas, para que todos os povos progridam, né? Que haja um avanço humanitário para todos. E 10, concessão de asilo político. Então, se tem alguém sendo perseguido em outra nação, vem para o Brasil, pede esse asilo político, o Brasil concede esse asilo político para proteger esse que está muitas vezes fugindo de guerra, fugindo de um refúgio, fugindo de uma perseguição política ou bélica, né? O Brasil, então, tem esses princípios norteadores no que tange às nações estrangeiras.
E o parágrafo único diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, que é o nosso Mercosul. Por isso que existe o Mercosul. Já o artigo 5º é a mãe, é o coração, é a proteção, é a profundidade, é o que nos pega, é o que nos protege, é o que nos garante sermos cidadãos, podemos ir e vir, ninguém nos tocar, temos liberdade de tantos níveis. O artigo 5º, então, vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, como é que eu protejo todos, brasileiros e estrangeiros, na sua vida, na sua liberdade, na sua igualdade, na sua segurança e nos seus bens, na sua propriedade? Dizendo que homens e mulheres são iguais, dizendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, dizendo que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, dizendo que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, dizendo que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então a gente tem uma série de direitos arrolados, né? Mais de 70 no artigo 5º. Muito importante, eu convido você a ler o artigo 5º. Então, de tudo que você vai tirar dessa aula, se você quer entender um pouco melhor, leia o artigo 5º. Escreva o artigo 5º, faça uma lição, escreva artigo, né, o 5º, inciso por inciso, para você dar um crescimento, para você dar um salto quântico na sua cidadania, conhecendo o artigo 5º, que deveria ser ensinado nas escolas. Muitas escolas já ensinam esse artigo 5º, mas deveria ser política pública, ensinar o artigo 5º nas escolas. O artigo 5º ainda diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Por isso que temos capelania prisional, capelania escolar, capelania no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, né? Por isso que temos, é um direito das pessoas serem assistidas, né, na sua religião. Diz ainda que ninguém será privado de direito, né, dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, eu alego que eu sou de uma dada religião, então eu não posso servir as Forças Armadas, né? Então, cria-se uma lei para suprir aquilo fazendo uma outra atividade, por exemplo. Ok? O artigo 5º ainda vai dizer que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Diz que a casa da pessoa, do cidadão, é um asilo inviolável, né, nosso, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou de um desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Olha o nível, então, de direitos arrolados descritos ali no artigo 5º. Ok? O artigo 5º traz mais de 70. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Não daria para a gente esmiuçar um a um, senão a nossa aula ficaria muito extensa. E a gente tem aproximadamente de 50 a 1 hora para poder trazer o que vem a ser o direito constitucional. O artigo 6º traz os direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, são direitos sociais que nós possuímos, vários direitos sociais. No parágrafo único diz que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Por isso que nós temos os benefícios de transferência de renda. Por isso que nós temos os bolsas, né? Bolsa Família, Pé de Meia e tantos outros, né? Dignidade menstrual. Temos o benefício de prestação continuadas pela Lei Orgânica da Assistência, né? Comumente conhecido como BPC-LOAS. Então, a nossa Constituição, ela garante o mínimo para as pessoas não morrerem de fome, para terem uma vida digna. Isso é direito, isso não é favor, isso não é esmola, isso é direito, direito nosso. E o artigo 7º vai dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Relação de emprego, protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, né? Temos o seguro-desemprego, temos o fundo de garantia, o salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade do salário, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao do trabalho diurno, né? Proteção do salário, participação nos lucros e nos resultados. Então vejam, Então vejam, são vários direitos que nós possuímos, nós como trabalhadores, né? Isso também não é favor, isso é direito nosso como trabalhador. Temos ainda o salário família, temos ainda a duração do trabalho normal não superior a 8 horas, né? E a 40 diárias, né? E a 44 horas semanais. Temos a jornada de 6 horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Aquele que ele trabalha manhã, tarde e madrugada, noite e madrugada, né? Ele vai fazendo rodízio. Fábricas, né? Acontece muito isso. Temos repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Temos remuneração do serviço extraordinário, que são as horas extras. Temos o gozo de férias anuais remuneradas. Temos a licença gestante e muito mais direitos. Então, se você ler o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, você fica craque no que tange aos direitos do cidadão brasileiro. É um desafio para você, ok? E muito mais. A nossa Constituição fala sobre outras coisas. Por exemplo, fala sobre a nacionalidade, quem é ou não brasileiro, como é que faz para se tornar brasileiro, se um estrangeiro vem morar no Brasil, né? Ou se filho de brasileiro nasce no exterior, enfim. Fala sobre os direitos políticos, né? Quem pode votar, quem pode ser votado, né? Dos partidos políticos, como é que faz para se tornar um vereador, se tornar um deputado federal, estadual, um senador, um presidente, um governador, um prefeito. Então, tem todas as regras sobre isso. Como é que se organiza o Estado, né? A União, os estados propriamente, os municípios e o DF, né? Vai falar qual imposto é do Estado, do município, da União, né? Temos o ICMS, temos o IPTU, que é do município, temos o ICMS, agora nós temos uma nova regra de jogo, que vai ser o IVA, né? O IVA, que agora a gente está reconstruindo, ou seja, aquilo que eu falei no começo, a gente pode emendar a nossa Constituição Federal? Sim, podemos. Nós estamos emendando no que tange ao direito tributário, ao recolhimento desses impostos. Então, é uma nova maneira de ser Brasil no que tange ao direito tributário. E o artigo mãe do funcionalismo público é o artigo 37, que vai dizer que a administração pública, então entenda como administração pública os funcionários públicos, na escola, na delegacia, no hospital, na prefeitura, na Câmara, no Congresso, nas polícias, todos os funcionários públicos que compõem a administração pública, seja ela direta ou indireta, de qualquer dos poderes, então, seja no nível da União,
no nível dos estados, no nível do Distrito Federal e no nível dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, só pode fazer o que a lei deixa fazer. Nós, cidadãos, podemos fazer o que a lei não proíbe, ou seja, podemos fazer tudo o que queremos, desde que a lei não proíba. Já o funcionário público não, ele não pode fazer tudo o que ele quer, ele tem que fazer o que a lei manda ele fazer. Impessoalidade, ou seja, ele não pode ver pessoa nem coração, ele tem que cumprir a lei, doa quem doer, tem que punir a mãe dele, tem que multar a mãe dele vai receber a notificação lá e vai ser multada. Não importa que é a mãe do funcionário público. Moralidade, tem que ser alguém que segue padrões morais, né, sob pena de responsabilidade. Não pode pegar propina, não pode fazer vista grossa, etc. Publicidade, todos os atos administrativos têm que ser publicados. Por isso que existe a lei da transparência, para publicar todos os atos, né, praticados pelo funcionalismo público. E a eficiência, o que é eficiência? É fazer mais com menos, é ser racional no uso do dinheiro público. O meu dinheiro particular, eu posso rasgar, posso queimar, mas o dinheiro público não pode ser nem rasgado e nem queimado. Esse é um jargão popular, né? Tá rasgando dinheiro, né? Tem muita gente que tá rasgando dinheiro, porque tem dinheiro para rasgar, ele pode, é dele, mas o poder público não pode. Ele tem que ter eficiência, ele tem que fazer com boa gestão, né? Fazer melhor com menos, tem que ser racional no emprego, né, desse dinheiro para a vida da gente. Por quê? Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, é da sociedade. Ok? E muito mais, temos os poderes, né? A Constituição vai falar direitinho o que a União pode fazer, o que o Estado pode fazer, o que né, as Forças Armadas, né, o orçamento público, como funciona, o recolhimento de impostos e taxas, como funciona. A Constituição ainda vai trazer a ordem social, que é a Seguridade, Saúde e a Previdência. Então, como é que funciona a Seguridade Social, né? O regime geral de INSS, quais são os benefícios, quais são todos os benefícios sociais existentes, das aposentadorias, né? Os auxílios, né? Tudo aquela cobertura para o cidadão brasileiro, né? A saúde, como é que vai funcionar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, todo o sistema hospitalar dividido, né, em alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade, né, as UPAs, né, os postos de saúde, os médicos de família, né, os hospitais de referência, os hospitais de retaguarda, sistema de transplante e tantos outros sistemas que a gente possui na área da saúde, vacinação coletiva, né, remédios de alto custo e muito mais. Está disciplinada as suas regras fundamentais na Constituição Federal. Temos também regras de educação, né? Como é que a gente vai educar o nosso povo, do ponto de vista da educação formal mesmo, escola pública, né? Escola básica, creche, até o nível médio, o EJA, o ESEJA, né? O EJA, né? Tudo isso são, então, disciplinados onde? Primariamente ali na nossa Bíblia, que é a nossa Constituição Federal, que é a nossa certidão de nascimento. Então, o país, ele nasce, ele funciona obedecendo essas regras principais. E todas as regras demais precisam estar em consonância, em harmonia, sob pena de ser inconstitucional uma lei e ela ser extirpada, retirada do ordenamento jurídico, se ela for contrária à Constituição Federal. Temos ainda regras de desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e ainda dos índios. E aí a gente cobriu toda a nossa Constituição Federal. Ali a gente fala, né, nos 3 poderes, né, o primeiro item aqui desse slide, como é que vai funcionar o poder executivo na União, né, o presidente, todo o seu orçamento, todos os seus ministros, no área do Estado, né, as suas assembleias legislativas, todos os seus secretários, né, no âmbito dos municípios, seus prefeitos, né, no estado são os governadores, no município os prefeitos, todas as suas secretarias, como é que vai funcionar, né, no poder executivo, no poder legislativo, lá a Câmara Nacional, Senado e Congresso e Câmara dos Deputados, que formam junto o Congresso Nacional, como é que vai funcionar isso?
né? No âmbito dos estados, a Assembleia Legislativa, no âmbito dos municípios, as câmaras de vereadores, né? E no judiciário nós temos juiz em todas as comarcas, praticamente. Depois temos os tribunais que vão ver se esses juízes decidiram bem os seus processos, as suas sentenças. Depois tem os tribunais superiores em Brasília que vão verificar se esses tribunais estaduais e os tribunais federais estão decidindo bem as suas causas. Então, assim, a gente cobre toda a nação com um grande cobertor chamado poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E a Constituição, então, fala sobre tudo isso, né? Uma crítica que se faz à nossa Constituição é que ela fala sobre muita coisa que não precisava falar. Ela podia jogar isso para uma legislação infraconstitucional, né? E cuidar só de coisas mais centrais, mas ela resolve falar exaustivamente sobre muitas coisas. Por um lado é bom, está em nível, né, de proteção mesmo. E por fim, como eu prometi lá no começo, quando eu comecei a falar sobre os níveis de proteção que nós cidadãos temos contra o Estado, né, desse Estado se tornar um déspota contra nós cidadãos, que pagamos nossos impostos, que somos pessoas, né, que compomos todo o nosso Brasil, nós temos o artigo 60, as chamadas cláusulas pétreas, que está arrolado no parágrafo 4º do artigo 60, depois você dá uma lida lá, que diz assim: não será objeto de deliberação a proposta, ou seja, não vamos nem discutir, não vamos nem falar sobre o assunto, que tende o quê? A abolir, a tirar a forma federativa de Estado, ou seja, continuaremos sendo um Estado plural, né? Uma nação, uma união federativa, com Paraná, com São Paulo, com Minas, com Bahia, com Pernambuco, né? Isso não vai ser nem discutido, nem conversado sobre. O voto direto, secreto, universal e periódico também não entra nem em debate, isso já é garantido para todos, e não vamos nem discutir sobre esse assunto. A separação dos poderes, ou seja, um poder fiscaliza o outro harmonicamente, julga o outro, inclusive, né, com o impeachment, né, contra o presidente da República ou contra os seus ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo Senado, ou caçando os seus deputados, seus senadores, enfim, um poder julga o outro, ou mesmo o próprio judiciário, né, a nível de STF, julgando ali os deputados, os senadores. Então, um poder julga e fiscaliza o outro e trabalha harmonicamente, né, e tem autonomia funcional também. E os direitos e garantias individuais. Então, aqueles direitos, todos eles do artigo 5º, são direitos e garantias individuais. Então, aqueles também são protegidos, nós não podemos nem discutir. Então, as cláusulas pétreas são as cláusulas de pedra, que é como se fosse um núcleo duro, um núcleo de pedra, que precisa ser protegido pelo devido processo legal, pelo direito ao contraditório, direito à ampla defesa, e também protegido pelo artigo, né, 60, parágrafo 4º, que chama de cláusulas pétreas, né, que eu não vou nem deliberar, a doutrina chama, né, de cláusulas pétreas, cláusulas de pedra, né, que eu não posso nem mexer, nem conversar sobre, protegendo então que nós cidadãos continuaremos ser pessoas livres, que possam ir e vir e decidir o que quer fazer da sua vida dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da regra do jogo. Chegamos ao final desta aula sobre o direito constitucional brasileiro. Eu trouxe aqui, em rápidas palavras, as questões mais fundamentais. Claro que um sobrevoo, a gente não entrou em nenhum artigo, em nenhum sistema, a gente não esmiuçou nada, a gente trouxe assim um panorama geral para você compreender bem o que vem a ser esse direito constitucional brasileiro. Aqui está o meu contato, me siga lá no Instagram, meu telefone também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Faça valer esse curso que começa hoje, né, com essa primeira aula. Para mim é uma honra estar aqui inaugurando esse curso com vocês. Eu ainda tenho mais 2 aulas com vocês. E o corpo de professores
capacitados, técnicos, sensíveis, humanos. Então, é um esforço, eu sei que você está trazendo, está fazendo, mas que vai valer muito a pena, porque você vai sair uma pessoa melhor, maior, né, mais densa, né, uma pessoa mais capacitada, uma pessoa com ânimo novo, com uma visão melhorada sobre os direitos das mulheres, os direitos das crianças, os direitos dos idosos, tantos direitos necessários para a gente poder nos ajudar e ajudar o próximo, estendendo a mão e fazendo valer também esses direitos àquele que muitas vezes não está tendo a oportunidade como você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.